Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Liderança na Prática. Aqui eu falo como você pode alcançar o seu crescimento profissional de uma maneira mais rápida. Eu sou o Sérgio Oias e eu falo sobre liderança. E o tema de hoje é: não nasci para ser líder. Pois é, muita gente acha que não nasceu para ser líder. Antes de eu entrar no conteúdo, tem o roteirinho aqui, tudo preparado para falar para vocês. Peço uma ajuda, gente. Essa live está sendo transmitida no Instagram, no YouTube e no Facebook. Quem está acompanhando pelo Instagram, me dá um ok se está tudo certo, som, imagem. E quem tiver pelo YouTube, pelo Facebook, por favor, me dá um ok. Se está chegando imagem, se está chegando som. No Instagram já me deram ok. YouTube ok, Facebook ok. Ótimo, muito bom. Antes de começar, gente, deixa eu só avisar, nós vamos começar a anunciar o nosso webinar, tá? O nosso webinar será no dia 10 de fevereiro, às 8h16 da noite. O nome desse webinar é Acelere o seu crescimento. Desculpa, acelere a sua carreira. Tá? Que tem a ver com o crescimento profissional. Então, no dia 10 de fevereiro, às 8h16 da noite, ok? Tá. Na bio do Instagram já vai ter lá como se inscrever, ok? Bom, então repetindo, o tema de hoje é: não nasci para ser líder. Bom, eu vou tentar provar para você hoje que não interessa se você nasceu ou não, você precisa ser líder, tá? Eu vou te explicar que sim, é possível, tá? Hoje eu não vou te ensinar a ser líder, mas eu vou mostrar a necessidade de ser líder. Muita gente acha que ser líder é nato, né? Para com isso, gente, tá? Liderança se desenvolve. Você aprende as técnicas e desenvolve as competências, tá? Muito boa noite, pessoal que está chegando. Hoje nós estamos falando, o tema de hoje é: não nasci para ser líder. Olha só, eu já estive no grupo das pessoas que são ajudadas. Então, imagine que você divide as pessoas em dois grupos. As pessoas que são ajudadas e as pessoas que ajudam. Olha, eu já estive nos dois grupos. Atualmente eu estou no grupo das pessoas que ajudam. Em algumas situações eu ainda sou ajudado, sim, tá? Mas eu garanto para vocês que o melhor é você estar no grupo das pessoas que ajudam. E uma atitude de liderança é o que te faz ajudar as pessoas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas. Não, não é com dinheiro. É com atitude, tá? Então você escuta às vezes: ah, mas como é que eu vou ajudar os outros se eu também preciso de ajuda? Ótimo, você está num período de transição, você está nos dois grupos. Ficar só no grupo dos ajudados é complicado, né? Você pode sim ajudar, e isso é uma atitude de liderança. E às vezes a vida te chama para uma liderança. Acontece alguma coisa, alguma tragédia familiar, alguma coisa dentro da empresa, e você é chamado a se apresentar e tomar conta daquela situação e liderar uma situação, liderar um grupo de pessoas. Você acaba sendo convocado a ser líder. Pois é isso, tá? Deixa eu dar alguns exemplos de líderes para vocês. Bernardinho do vôlei. Sabe quem é o Bernardinho, né? Técnico da seleção de vôlei. Já foi da masculina, já foi feminina. Super campeão, né? Ele tem um livro que, inclusive, ele escreveu, que ele fala sobre liderança. E todas as pessoas que trabalharam com ele falam que ele é o cara. Ele é um grande líder. E dessa liderança dele vieram todos os títulos
das equipes de vôlei masculino, feminino, nos times que ele participou, nas seleções que ele participou. Bernardinho é o cara, né? Não sei muito da vida pessoal dele, mas da vida profissional, ele é o cara. Um outro exemplo de grande líder, Luiza Trajano. Sabe quem é? Sabe? Magazine Luiza, Luiza Trajano, isso. Agora acho que ela não está mais como CEO, como presidente, acho que ela está no conselho, mas é a criadora do grupo Magazine Luiza. Grande líder, as pessoas que trabalham com ela já me falaram que, olha, é excelente trabalhar com ela, motivadora, incentivadora, desenvolve profissionais, grande líder. Então eu dei um exemplo do esporte, dei um exemplo dos negócios. Deixa eu dar um exemplo agora da área militar. Está passando inclusive numa novela da Globo agora, tá falando, a novela é sobre o imperador Dom Pedro II, mas eles estão falando sobre a Guerra do Paraguai, e aí aparece lá a figura de Duque de Caxias. Eu já vi alguns capítulos ali, me parece que a novela não faz jus à história do Duque de Caxias. Até porque não é ele mesmo o principal, e o foco da novela é do imperador Dom Pedro. Mas o Duque de Caxias, gente, é um grande herói nacional. Eu falo sempre que a gente deveria ter filme contando a história de Duque de Caxias, e o ator tinha que ser o Mel Gibson, representando o Duque de Caxias. Pois é, olha só, uma passagem, uma das últimas intervenções de Duque de Caxias, eu moro aqui em São Paulo, né? Aliás, está frio aqui, hein, gente? Não sei onde vocês estão aí, se está frio ou não. Aqui está friozinho. Eu moro aqui em São Paulo e eu moro próximo à Praça Princesa Isabel, onde tem lá uma estátua do Duque de Caxias montado no cavalo, erguendo a espada, né? E essa é uma homenagem feita ao Duque de Caxias, que foi retratado o momento em que ele fala a célebre frase: sigam-me os que forem brasileiros. Como eu sou militar da reserva, né? Então a gente ouviu muito sobre Caxias, estudou muito sobre Caxias. E tem até uma brincadeira que se fala lá que quando Caxias... porque o Brasil estava perdendo a guerra para o Paraguai, né? Solano Lopes, que inclusive também está lá na novela, né? Era um grande guerreiro, era um grande estrategista e tinha invadido já o Brasil. E aí o Brasil perdendo a guerra. Se a gente perde a guerra, a gente ia perder a Bacia Cisplatina, ou seja, a gente ia perder Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Não seria brasileiro, seria tudo do Paraguai, né? Então, dizem que Caxias, num rompante, sobe no seu cavalo, levanta a espada e vai para cima do exército paraguaio. Veja, em desvantagem que estava perdendo a batalha, e aí Caxias vai para cima e solta a frase: sigam-me os que forem brasileiros. O pessoal fala que até os mortos levantaram e seguiram ele, porque o cara era o líder, ele era o motivador. E assim, se esse cara tá indo, onde ele for eu vou atrás. E isso é um líder. O líder tem seguidores. Outro exemplo de grande líder, e aí mundial, e vamos falar agora de um líder político, né? Nelson Mandela. Mandela na África do Sul, ficou lá 30 anos preso, saiu, foi eleito presidente, conseguiu lutar contra o apartheid, que era um regime que prejudicava as classes mais pobres, principalmente os negros na África do Sul, né? Um outro político religioso, Gandhi, Mahatma Gandhi. Gente, a história de Gandhi é um negócio incrível. Para quem não sabe, Gandhi foi um jovem privilegiado, porque ele conseguiu bolsa de estudo e ele foi estudar na Inglaterra.
Gandhi se formou, ele virou advogado. E antes mesmo de se formar, ele era tão bom aluno e seria um tão bom advogado que ele foi convidado a trabalhar num dos melhores escritórios de Londres, de advocacia. E começou a trabalhar, inclusive. Mas, de repente, percebeu que ele era um privilegiado e o povo dele não. E ele não conseguiu suportar isso. Aí Gandhi larga tudo que ele tinha, a vida que ele tinha construído até então, volta para a Índia, que é o país de origem dele, né? E começa uma revolução pacífica. Aliás, mais do que pacífica, uma revolução passiva. Gandhi conseguiu convencer um país inteiro a simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. A política de Gandhi foi o seguinte: olha, eles precisam da gente, que eram os ingleses que dominavam a Índia. Eles precisam, se a gente não fizer nada, eles não sobrevivem. Se a gente não trabalhar, se a gente não preparar comida para eles vão ter que ir embora. E Gandhi conseguiu convencer, na época, aí, quase 500 mil de pessoas a simplesmente não fazerem nada. E aí falavam, mas eles vão nos matar. Não... Ok, melhor morto do que não ser livre. E se ele te matar, é um a menos para trabalhar para eles. Logo, logo eles vão perceber que também não adianta ficar matando. E funcionou. Né? A luta de Gandhi, a Inglaterra acabou entregando o poder e a Índia teve a sua independência. E Gandhi fez isso, gente, imagina, sem internet. Como que você chama um povo todo sem internet? Sem celular? Andando a pé naquele país enorme, fazendo caravanas e pregando a política dele de cruzar os braços, não fazer nada. Vamos esperar eles irem embora. Isso é um grande líder, né? Porque para conseguir essa quantidade de seguidores e para fazer isso, é um grande líder. E o último exemplo que eu quero dar de grande líder é o nosso maior líder, que é Jesus. E aí, se você é religioso, você já concordou. Se você não é religioso, basta você ver a história, né? Ah, não, eu não acho que Jesus é filho de Deus, eu não acredito nisso. Tudo bem, não tem problema. Não tirou a liderança dele. Porque Jesus, tirando a parte religiosa, Jesus foi um grande homem e foi um grande líder. Olha a tarefa de Jesus. Qual era o objetivo de Jesus? Levar a palavra de Deus. Era esse o objetivo de Jesus. Eu quero levar a palavra de Deus. E ele montou uma equipe poderosa, né? Ele escolheu os melhores marqueteiros da época, com os salários mais altos, as pessoas que tinham os diplomas, que falavam bem, os melhores diplomatas, as pessoas que eram poliglotas, falavam tudo quanto é língua para poder espalhar pelo mundo inteiro. Foi assim que Jesus fez? Não, não. Olha o poder do grande líder. Jesus escolheu uma equipe bem básica. Ele foi escolhendo as pessoas de acordo com o potencial das pessoas, né? Alguns dos apóstolos deixaram bem claro para Jesus que não, eu não posso. Tiago, né, era cobrador de impostos, falou, não, Jesus, eu não sou uma pessoa do bem. Ele, pois agora você será, né? Pedro falava, não, mas eu não posso ser um propagador da sua palavra. E aí vem Jesus e diz, Pedro, és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Pegou pessoas e treinou essas pessoas. Ou seja, 12 apóstolos que fizeram uma tarefa incrível. E aí eu te pergunto, quem é a pessoa que esteve neste planeta, que teve e que tem o maior número de seguidores? Jesus, né? Jesus. A religião muçulmana cresce bastante, muita gente fala de Alá, né? Que também, mas Alá ele é fictício. Aí tem o profeta Maomé,
na mesma linha de Jesus, arrastou muitos seguidores, conseguiu colocar lá a palavra de Alá, o Alcorão, né? Mas Jesus ainda tem números maiores e é o nosso maior líder que conhecemos. Bom, dei esses exemplos para vocês de líderes que são conhecidos, para ver se motiva você a pensar, poxa, acho que eu quero ser um líder. Tá, você não precisa ser Jesus, nem vai poder. Não vou conseguir ser uma Luísa Trajano, nem um Duque de Caxias, nem Gandhi, nem Bernardinho. Mas você pode ser você, o líder. E ter esse reconhecimento de líder. Até porque, veja, uma das coisas que nós fazemos aqui é mostrar como você pode crescer profissionalmente através das competências da liderança. Então você precisa dessas competências, tá? Então eu já falei antes que você às vezes é colocado numa situação onde você tem que ser um líder, mas às vezes você usa essas competências da liderança para você atingir os seus objetivos, objetivos financeiros, objetivos de ajuda ao próximo, ajuda à família, exercendo as competências de líder, ok? Então perceba a oportunidade que você está tendo hoje de ouvir que ser líder é uma necessidade. Você precisa se desenvolver e você precisa desenvolver pessoas. Você, meu jovem, você, minha jovem, vocês vão ter filhos? E não vai liderar os filhos? Ou vai ser chefe do filho? Ah, não vou ser nenhum nem outro, vou ser pai e mãe. Pai e mãe é líder. Precisa desenvolver os filhos. E para você desenvolver os seus filhos, você precisa se desenvolver. Pratique em você a autoliderança primeiro, para depois liderar as pessoas. Veja que não é só no mundo empresarial que você vai usar as técnicas de liderança, na sua vida pessoal também. Bom, eu separei aqui 2 exemplos da época que eu era tenente lá no 5º Batalhão de Infantaria em Lorena, que eu conheci 2 soldados muito diferentes, mas os 2 com muita dificuldade. E se essas imagens um dia chegar a eles, um abraço, tá? É o soldado Reis e o soldado Gonçalves. Bom, o soldado Reis foi do primeiro pelotão que eu comandei, e ele já mostrava alguns sinais assim de hiperatividade. Então, voluntário para tudo, quer fazer tudo, tal, mas um pouco estabanado. E aí a gente foi, durante o ano que ele foi soldado, né? A gente conseguiu ir trabalhando e ele foi melhorando, e depois foi promovido a cabo. E na iniciativa privada foi trabalhar na área de segurança. Eu sei que ele trabalhou lá na Vibras, nos encontramos depois. Foi funcionário do meu grande parceiro aqui, do Camargo. E o Reis cresceu profissionalmente usando as técnicas de liderança que aprendeu nas Forças Armadas. Bom, o Gonçalves tinha outro perfil, muito tímido, muito quieto, medo de errar, mas aos poucos foi absorvendo aquilo que o Exército, que as Forças Armadas têm de muito bom a passar para as pessoas que por ali passam, que são esses conceitos de liderança. O Gonçalves, de vez em quando, a gente ainda conversa, troca mensagem. Um abraço, Gonçalves. Ele foi também no meu pelotão. E ele é muito agradecido. Ele fala que não, porque, poxa, tenente, o senhor é que... E eu falo, o mérito é seu, Gonçalves. Você que lutou. E contra tudo e contra todos, né? Até parece uma série que tem aí. O Gonçalves venceu, perseverou, persistiu, fez curso de cabo, entrou para a banda de música, aprendeu o instrumento, hoje é regente de banda, já está como primeiro sargento e muito provavelmente vai se aposentar como oficial, né? Tem aí uma carreira muito bonita, criou uma família, deu bons exemplos,
a liderança presente na vida do Gonçalves, né? Então, gente, olha só, esses exemplos, eu tenho vários aqui para dar para vocês, tá? Mas esses são dois que eu fui buscar lá da antiga, que depois eu encontrei já muitos anos depois e com bastante sucesso, com bastante resultado na sua vida profissional. Agora eu vou contar uma historinha aqui, que eu sempre conto nas palestras ou nos cursos de liderança, que eu quero convencer você que o líder é necessário. Olha só, eu vou falar de náufragos. Imagine a seguinte situação, um barco que afunda. O barco está afundando, aí os sobreviventes ali pulam na água, e você tem ali 5 pessoas, um grupo de 5 pessoas que estão próximas ali, e estão ali nadando e tal, e estão em alto mar. Bom, eles precisam de alguma maneira, não vai conseguir ficar nadando o tempo todo, então precisa fazer alguma coisa para boiar, né? Então, a ideia é fazer alguma coisa parecida com uma jangada, né? E para que eles sobrevivam, eles precisam fazer essa jangada, então eles precisam de alguns materiais. Então, imagine que a gente estivesse fazendo aqui, se fosse em sala de aula, eu estaria fazendo uma dinâmica. Eu ia falar o seguinte, olha, 5 tarefas são necessárias para você sobreviver. Alguém precisa pegar madeira, alguém precisa pegar corda, alguém precisa pegar um pedaço de lona ou de plástico, alguém precisa pegar água potável e alguém precisa pegar uma vara ou um material de pesca, uma linha de pesca com anzol, alguma coisa assim. Porque se você tiver essas 5 coisas, a madeira que vai fazer boiar e você vai poder ficar todo mundo em cima, a corda para fazer amarração, uma lona ou um plástico para servir ou de vela, se você conseguir se orientar, ou de proteção do sol, né? Água potável, porque a água do mar não pode tomar, que vai morrer, e precisa de alimento, então se você conseguir uma vara, uma linha de pescar, anzol, alguma coisa assim, vai conseguir algum tipo de alimento. Então imagine que você tem 5 pessoas e precisam rapidamente, porque você está nadando ali, está boiando, você vai cansar. E o barco está afundando e as coisas estão afundando, então rapidamente precisa desses materiais. Quando eu faço essa dinâmica em sala de aula, eu pego papeizinhos assim e dobro, escrito a tarefa, né? Eu peço para as pessoas, olha, escreva qual é a tarefa que você quer fazer e me dá os papeizinhos. E aí quando eu vou ler nos papeizinhos, aí tem lá, 2 pessoas escolheram buscar madeira, 3 pessoas escolheram pegar os galões de água potável. E aí ninguém escolheu. Sempre tem alguma tarefa que fica faltando. Quando a gente deixa para as pessoas escolherem, sem elas conversarem, vai faltar alguma tarefa. Um desses materiais que faltar, já vai atrapalhar a sobrevivência do grupo, ok? Tá. Ah, Sérgio, então é só eles conversarem. Então tá. Imagine um diálogo, um debate, uma discussão das pessoas ali tentando boiar, tentando nadar. Não, eu não quero pegar madeira não. Por que não pega você? Não, porque eu tô falando que é... Gente, vai virar uma discussão sem fim. Neste momento, se não aparecer um líder que determine as tarefas de uma maneira vigorosa, né? Olha, é assim que vai ser. Você, madeira, eu vou pegar água, você vai ali atrás das varas de pescar, lona, e você atrás de corda, antes que o barco afunde totalmente. Traz tudo aqui, junta, vamos fazer a amarração. Se não tiver alguém dando ordem mesmo, determinando, exercendo uma liderança que nós chamamos de autocrática, né? Uma liderança centralizadora. Ah, Sérgio, mas isso não é o ideal. Para aquele momento é. Para aquele momento é. Então, esse é um exemplo, essa é uma dinâmica que eu faço para mostrar que liderança é necessária e você nunca sabe qual é o momento que ela será necessária. Bom, sempre você encontra algumas objeções, né? Então, objeções do tipo, eu nunca vou liderar. Eu não tenho essa necessidade.
Ou então a que a gente começou a falar, né? Não, o líder é nato. Eu não nasci líder, então eu não consigo ser líder. Que é até o tema nosso aqui, né? Não nasci para ser líder. Outra objeção. Ah, quando eu fizer a faculdade eu aprendo. Gente, essa é terrível, tá? Se vocês identificarem aí uma faculdade que ensina liderança, por favor, escreve aí, indica, ajude as pessoas, porque eu ainda não conheço. Né? As faculdades ensinam aquele conteúdo para o qual você se inscreveu, e os cursos ensinam teoria, prática, técnicas das diversas atividades que você vai exercer. O psicólogo sai psicólogo, o arquiteto, arquiteto, engenheiro, engenheiro, médico, médico. Tá, mas não ensina a liderar pessoas. Alguns poucos lugares ensinam liderança. Igrejas ensinam liderança. As igrejas montam ali grupos de jovens e atribuem desafios, tarefas. Isso ajuda na formação dos líderes. Escoteiros. Então, crianças que fazem o escotismo aprendem técnicas de liderança. As Forças Armadas ensinam liderança. Algumas escolas estão já ensinando liderança. Eu participei de um projeto chamado OLEM, o Líder em Mim, que ensina liderança no ensino fundamental. Né? Deixa eu só aproveitar. Produção, consegue me dizer aí quanto tempo está a minha live? Ainda não deu. Tem uma ideia de quanto tempo aí? Ah, tá bom. Não estou pedindo aqui para ver, para não me estender. A nossa proposta é ficar entre 30 e 40 minutos de live para não cansar vocês. Então, veja. Não tem faculdade que ensina liderança. E essas objeções, elas precisam ser ignoradas. Tá? O que você não deve fazer? Usar as atitudes de chefe. Para você começar a ser líder, é só anular o que o chefe faz. Então, eu vou ler aqui para vocês algumas diferenças. Por exemplo, diferença entre chefe e líder. O chefe manda, o líder comanda. Esse prefixo co é de união, é mandar junto. O chefe ameaça, o líder incentiva. O chefe é autoritário, o líder é companheiro. O chefe diz, vai lá. O líder diz, vamos lá. O chefe diz, ele conjuga eu. E o líder conjuga nós. O chefe aponta culpados. O líder assume responsabilidade. O chefe faz mistérios. O líder partilha conhecimento. O chefe desmoraliza. O líder traz confiança. O chefe promete e não cumpre. E o líder só promete o que ele vai cumprir. Essas são algumas diferenças aí entre chefes e líderes. Então veja, com as técnicas e as competências certas, você vai se tornar um líder. Né? E quais são essas competências? Percepção, comunicação, feedback, motivação e delegação. São as 5 competências básicas que você precisa desenvolver para tornar-se um líder. Então, você não precisa nascer um líder, você precisa tornar-se um líder. Tá? Ser líder te trará satisfação e sucesso profissional. Gente, quando eu recebo aqui alguma mensagem de alguém agradecendo, né? Como eu dei aula há muitos anos, então de vez em quando chega a mensagem, pô, mestre, olha, segui aqui os seus ensinamentos, poxa, deu certo, ó, fui promovido. Ou então pessoas mesmo que trabalharam comigo falam, ó, muito obrigado, você me fez crescer profissionalmente, está em outra empresa agora, mas eu consigo inclusive fazer uma corrente do bem, né? Porque tem pessoas que eu ajudei e que hoje estão em posições, em cargos de liderança, que me ajudam, né? Eu falo, olha, tem uma pessoa aqui que tem um potencial, dá para encaixar ela aí na sua equipe? Pô, mestre, manda aí e tal. Então acabou virando uma corrente do bem. É muito satisfatório liderar. E te traz sucesso, acelera o seu sucesso profissional.
Qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é você ter conhecimento das técnicas de liderança. E você pode fazer isso acompanhando aqui as nossas lives, o nosso conteúdo. Acompanhar o nosso webinar vai ser uma boa oportunidade para você, tá? Então, repetindo, no dia 10 de fevereiro, às 8h16 da noite, nós teremos o webinar Acelere a Sua Carreira. Ok? Bom, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. A produção está me dizendo aqui que deu meus 30 minutos. Vamos fazer o nosso resumo. Então, o tema de hoje foi: não nasci para ser líder. E aí eu expliquei para você que talvez você não tenha nascido líder, mas você vai tornar-se um líder. E a importância de ser líder. O líder, ele se desenvolve e ele desenvolve pessoas. O líder ajuda as pessoas. Toda vez que você se pegar ajudando alguém, é uma atitude de líder que você está tomando, tá? E aí eu falei para vocês que tem o grupo das pessoas que são ajudadas e o grupo das pessoas que ajudam. É muito melhor estar no grupo das pessoas que ajudam do que no grupo das pessoas que são ajudadas. Então, em algum momento, você precisa fazer a transição e mudar de grupo, ok? Dei alguns exemplos de líderes famosos, falei do Bernardinho do vôlei, da Luísa Trajano do Magazine Luiza, Duque de Caxias, Gandhi e Jesus. Falei para vocês aqui daquela dinâmica de náufragos, que em determinado momento de crise, se não tiver um líder que assuma o comando, vai todo mundo morrer, né? E as técnicas de liderança que você precisa desenvolver: percepção, comunicação, motivação, delegação e, faltou uma, percepção, e feedback. Então, vou repetir as 5 competências que o líder precisa desenvolver: percepção, comunicação, feedback, motivação e delegação. Ok? Bom, gente, o que eu tinha para passar hoje era isso. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que vocês continuem acompanhando. Vai ter live todo dia essa semana. Live todo dia, ok? Até a próxima.